Pastor Jorge. Bom dia, igreja. Lembrando aí aos diáconos, diaconisas, que nós vamos ter uma reunião depois ainda do culto, tá ok, gente? Para a gente não esquecer que a gente tem assuntos para tratar ainda. Então, você está vendo que a vida de liderança, o pessoal pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Então, as diaconisas ainda tem reunião aí depois do nosso culto aí. E nós estamos aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor. Nesta manhã aqui de Santa Ceia, para estarmos juntos aqui, compartilhando. E aí, como o pastor Edenilson falou, hoje nós vamos falar aqui deste assunto. Escola Bíblica Semanal, nós temos aqui a lição todos, um por todos e todos por um. Esse é o nosso tema. E aí, eu estou aqui na incumbência de falar da Santa Ceia do Senhor e também da nossa revista. E aí, aproveitando que os assuntos se unem. E aí, eu estou falando aqui hoje da lição número 4. A lição número 4 é assumindo o nosso papel como membros de um só corpo. Só que eu coloquei ali, assumindo o nosso lugar na igreja de Cristo. Então, nós somos membros de um só corpo. E não sou professor de biologia, mas o corpo, ele é um todo. Não existe como um membro amputado sobreviver fora do corpo. O membro precisa estar dentro do corpo. Todo membro amputado, ele perde a sua função. Ele vai, na verdade, morrer, porque para de circular sangue. Então, falado isso, entendido isso, nós sabemos que é fundamental sermos parte integrante desse corpo. Nós vamos orar ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos guiar a toda a verdade nesta manhã, porque essa é a função primária do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então vamos orar a Ele, ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus faça a sua função nesta manhã, nos conduzindo a toda a verdade. Querido e amado Deus, nesta manhã nós estamos aqui na certeza e na convicção de que o Senhor fala conosco em todo o tempo. Falou conosco através dos louvores, falou conosco neste momento, onde estamos aqui participando, Senhor Deus, dessa campanha para a edificação da casa do Senhor. E que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração do rei Davi, que voluntariamente ofertou grande parte dos seus recursos acumulados durante toda a sua vida, de todo o seu reinado, para estar construindo a casa do Senhor. Nós te agradecemos pelo teu favor, pelo teu bem que nos acompanha a cada dia. Seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Então, queria que você deixasse sua Bíblia aí aberta. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Queria que você deixasse aberto aí, nós vamos ler outro texto inicialmente, mas queria que você deixasse aberto aí, porque esse é o texto da nossa lição, mas eu vou fazer uma introdução aqui, para você entender aqui algumas coisas fundamentais. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, mas eu vou ler antes o que Jesus falou aos seus discípulos, quando os discípulos estavam brigando sobre qual deles seria o substituto de Jesus na falta dele. Quem seria o segundo no comando? E eles estavam brigando. E quando eu digo brigando, não era uma discussãozinha não, estava brigando mesmo. Tem gente que olha o texto, aí fala, não, os caras estavam só conversando. Não, estava brigando, só estava faltando sair no tapa. Tá? Porque os caras não eram diferentes da gente não, gente. Poder sempre vai gerar confusão, tá? Então os caras estavam quase brigando, Jesus chamou eles e falou o seguinte, lá em Mateus 20, de 25 a 28, e Jesus disse assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está falando aqui que o reino de Deus é contramão do reino do mundo. O reino do mundo não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não faz parte do reino do mundo. Eles são antagônicos. No reino do mundo, o cara que é o presidente, ele é servido. O cara que é o ministro, ele é servido. No reino de Deus, quem é ministro, serve. É contramão. Que você quer ser grande no reino de Deus, você tem que servir mais. Quanto mais eu sirvo, maior eu me torno no reino de Deus. Quanto mais eu presto serviço a alguém, maior eu sou no reino de Deus. Eu gosto de aproveitar as oportunidades que me são fornecidas, que às vezes as pessoas não parecem, não percebem. Eu estava falando essa semana com uns diáconos aqui da igreja, que toda vez que tem um evento, às vezes eu estou no culto de segunda-feira, e aí ninguém coloca água para o pregador. Aí eu vou lá, pego um copo, boto para o pregador. Porque o que Jesus falou? Se alguém der água a um profeta na condição de profeta, vai receber galardão de profeta. O Senhor me deu uma oportunidade, tem um montão de gente ali, mas ninguém percebeu a oportunidade. Eu vou lá e sirvo a água. Pastor, não é a sua função, mas é uma oportunidade que o Senhor me deu. Porque eu quero ser grande no reino, então eu tenho que servir. Tem pessoas para fazer isso, mas não prestaram atenção na oportunidade que o Senhor deu de servir. Então, servir são oportunidades que o Senhor nos fornece, que muitas das vezes está disponível para todos. Mas sendo que as pessoas não percebem as oportunidades que o Senhor nos concede todos os dias. Quanto mais eu sirvo, maior eu me torno no reino de Deus. Quanto mais oportunidades eu tenho de servir a qualquer pessoa que seja, principalmente os menores. Quanto menor a pessoa que eu sirvo, maior o meu galardão. Porque Jesus falou, toda vez que fizer a um dos meus pequeninos, fazes a mim. Então, por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos fornece. Como Ele está dizendo aqui, se alguém quer ser grande, sirva. E aí, em outras versões, diz, se alguém quer ser o primeiro, seja escravo de todos. Olha a condição de sermos grandes no reino de Deus, de sermos o primeiro no reino de Deus, totalmente contrário deste mundo. Neste mundo, para sermos o primeiro, temos que pisar em todo mundo, temos que passar por cima de todo mundo, temos que nos colocar num lugar de destaque, segurança, um montão de gente ao nosso redor, assessoria de imprensa, aí isso no mundo é para ser o primeiro, no reino de Deus é lavar os pés dos servos. É totalmente o contrário. Por isso nós precisamos aprender na nossa igreja, como corpo de Cristo, o nosso lugar é de servir. No reino de Deus só existe uma cadeira. Melhor, duas, como diz o Apocalipse, né? O trono de Deus e o trono de Cristo. Os demais, gente, ninguém vai sentar. Ninguém senta no reino de Deus, a não ser os dois. Os demais, todo mundo nasceu para servir. Cada um dentro da sua perspectiva, cada um dentro das suas competências, cada um dentro das suas possibilidades. Todo mundo foi chamado para servir no corpo de Cristo. Você quer ficar sentado? Sinto muito, você está ocupando um lugar que não é seu. Você está ocupando um lugar de Deus. E aí a gente sabe com o que acontece com quem tenta. Lembra com o que acontece com quem tenta ocupar o lugar de Deus? Ou eu preciso lembrar você? Lembra de Satanás? Quis ocupar o lugar de Deus. Lembra de Eva? Quis ser igual a Deus. Lembra de Adão, que foi na conversa? Olha o resultado de nós aqui hoje. Quem tenta ocupar o lugar de Deus, gente, não se dá bem, não. Então, sirva, sirva, sirva. Esse é o reino de Deus. Quem não serve está em outro reino qualquer, menos no reino de Deus. Porque o reino de Deus é serviço. Amém? Então vamos nós aí, pastor, como eu vou descobrir o meu lugar no reino de Deus? Como eu faço? O que eu faço para descobrir o meu lugar no reino de Deus? Não tem ideia. Vamos nós aqui algumas coisas dentro desse texto aí de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, que o apóstolo Paulo fala para nós. Primeiro ponto aí para nós, primeira aplicação desse texto,
Está entre o versículo 12 e o versículo 15. Primeira aplicação é: todo crente tem um papel fundamental e indispensável na igreja de Cristo. Repita comigo: todo crente tem um papel fundamental e indispensável no reino de Deus. Esse sou eu e você. Todo, do maior ao menor. Do que tem doutorado, pós-doutorado, PhD, sabe-se lá o que, em qualquer área, até o analfabeto. Todo mundo tem um lugar fundamental e indispensável no reino de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada, isso é impossível. Todo mundo tem uma competência. Uma coisa que eu aprendi na escola que eu trabalhei, que foi uma das primeiras escolas a ter pessoas consideradas especiais na turma considerada de normais, que hoje é uma obrigação, na época era uma exclusão. Todo mundo aprende. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas todo mundo tem a capacidade de aprendizado. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos fazer parte do corpo como papel fundamental e indispensável. O apóstolo Paulo diz assim, aí a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo tem muitos membros, eu e você, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Os membros são vários, mas todos têm uma função específica. Esse dedo não faz a função desse. Cada um tem uma função específica. Quem toca instrumento, então, que sabe. Cada dedo faz uma função. Os profissionais que trabalham com manuseio aí, com as mãos, artesãos e aí por fora, sabem exatamente que cada dedo exerce uma função específica, que precisa fazer as coisas. Então assim também é no reino de Deus. Tem coisas que eu não sei fazer. Gostaria muito de ter essa competência. Eu gostaria de fazer artesanato, gente. Eu acho lindo. Cuidar dos detalhes, as coisas pequenininhas. Tem uma irmã aqui que faz umas empadinhas desse tamanhozinho, gente. Pequenininha, uma delícia. Uma habilidade, eu gostaria de ter. Mas vou meter o dedão, não vai dar certo. Mas são habilidades, eu gostaria de ter, mas não tenho. Mas tem outra pessoa que tem. Outra pessoa que tem capacidade. Fazer os murais aqui, às vezes nas arrumações aqui, das festas que a gente faz, as irmãs fazem uns detalhes, as coisinhas, corta, não sei das quantas. Detalhes que eu gostaria de ter, essas habilidades, mas não tenho. Mas Deus usa outras pessoas para suprir aquilo que eu não sei. Aquilo que eu não faço, outra pessoa faz. E assim nós vamos integrando este corpo, que como muitos membros que somos, fazemos funções diferentes, mas continuamos sendo o mesmo corpo. E assim somos nós que precisamos entender a cada dia, a cada momento. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você como braço, você como mão, você como pé, você precisa de mim e eu preciso de você. Eu não posso viver sem você, como você não pode viver sem mim. Parece aquela música romântica, né? Mas é assim mesmo, gente. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Aconteça o que acontecer, somos dependentes um do outro. Vira para a pessoa que está perto de você e diz assim, ó, você precisa de mim, meu irmão. E eu preciso de você. Amém? Então, primeira coisa aí, todo crente tem um papel fundamental e indispensável na igreja. Segunda coisa, é Deus quem nos estabelece nos lugares para exercermos nossos dons, talentos, ministérios e funções. Nós temos isso tudo. Temos dons, temos talentos, temos ministério e temos funções.
Os dons são algo específico que Deus dá para nós usarmos aqui na casa do Senhor e exercermos esse ministério. Mas tem talentos naturais que nós também usamos aqui na igreja. Não necessariamente como dom, mas usamos como talento, temos capacidade. Não é um dom meu, mas, por exemplo, ano passado, quando a gente estava colocando aqui o rebaixamento, ficou umas coisas manchadas, eu falei, opa, vamos dar uma pintada aqui. Porque foi a profissão que eu aprendi com meu pai. Não gosto, mas aprendi. Olhei e falei, pô, vai ficar feio o teto rebaixado com o negócio ali manchado. Pegamos a tinta e fomos pintar. Mas isso não é um dom meu. Isso é um talento que eu usei na casa do Senhor porque tinha uma necessidade de fazer algo. Então eu usei um talento na casa do Senhor, mas não é um dom que eu exerço. Necessariamente esse tipo de dom. Então são coisas diferentes, mas todo crente tem. E a igreja é o lugar que nós fomos chamados, e é Deus quem nos concede esses dons. É Deus quem fornece a cada um de nós. Cada um tem assim, e aí a partir do versículo 18 ele diz assim, ó: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Como quem? Como Ele quis. Não é como eu quero. É como eu disse, eu queria fazer outras coisas. Cara, meu sonho era ser baterista. Usar os 4 membros ao mesmo tempo. Só que eu não tenho competência para isso. Começo a usar os braços, as pernas, esqueço. Me concentro nas pernas, esqueço os braços. Queria ter competência. É muita coisa, 4 membros ao mesmo tempo, eu não funciono. Até violão, que é só 2 membros ao mesmo tempo, não funciona. Poxa. Cantar a gente consegue se resolver, que é só segurar o microfone. É uma mão só. Vai ficar mais fácil. Mas eu queria ter competência, mas não tenho. Mas foi Deus quem concedeu os que eu tenho. E os que eu tenho eu exerço bem, graças a Deus. Pela misericórdia que o Senhor me concede, eu consigo exercer bem os talentos e dons que Ele me deu na casa dEle. Então são isso que nós precisamos entender, que Deus deu a cada um para fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, e completar essa grande obra no nosso meio. Então Ele fala aqui, ó, Deus colocou no meio de nós, no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, já pensou se todo mundo fosse mão direita? Já pensou se todo mundo fosse dedão? Ia pegar as coisas como, gente? Imagine você tendo 5 dedos polegares. Já pensou? Não funciona. Cada dedo tem a sua função. Cada membro tem a sua função. E é assim que acontece. Onde estaria o corpo? É certo que muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer para a mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Você pode pensar, mas se seus pés não te levarem, você não vai, filho. Pensei, vou descer, vou lá embaixo tomar um café. Mas se meus pés não me levarem, eu não vou lá embaixo tomar um café. Então preciso do todo. Um membro depende do outro. Eu dependo de você e você depende de mim. Assim é o corpo de Cristo. E aí o terceiro ponto e aplicação nossa. Como eu falei no começo, o reino de Deus está na contramão dos princípios de honra deste mundo. O reino de Deus está na contramão dos princípios de honra deste mundo. Um princípio deste mundo é que o menor serve ao maior. Você vem numa rua, você vai entrar numa avenida. Quem tem a preferencial? Avenida. Porque o menor serve ao maior. Você sai da avenida, entra na estrada. Quem tem a preferência? A estrada. Porque o menor serve ao maior. No reino de Deus é o contrário. O maior serve ao menor. Porque Jesus disse que ele veio para quê? Para servir e não para ser servido. Então no reino de Deus está na contramão desse mundo.
E assim é aquilo que Cristo fez por mim e por você. Ele veio servir. Ele diz aqui, a partir do versículo 22, diz assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, este damos muita honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham. O corpo humano ele é dividido em 3 partes. Aula básica de ciências: cabeça, tronco e membros. O braço, a cabeça, o tronco não precisa de honra, porque está todo mundo vendo. Os pastores não precisam de honra. Tem igrejas que param para fazer aniversário de pastores. 1 semana do aniversário de pastor. Nossa, para quê? Isso não é bíblico não, gente. Aqui, ó, quem tem que ser honrado são os menores. E não quem é visto o tempo todo. A gente é visto o tempo todo, a gente é reconhecido o tempo todo. Tem horas que eu saio na rua, as pessoas, a paz, pastor Jorge, aí eu, a paz. Só que eu não sei quem é a pessoa. A pessoa já me viu na live, já me viu lá sei aonde, já me viu aqui, e eu não prestei atenção em quem é a pessoa. Por quê? Eu sou um membro que estou sendo visto. Eu estou sendo honrado o tempo todo. Então não preciso ficar honrado no dia a dia. Eu tenho que honrar aqueles que não aparecem. O Senhor me dá graça, né? Todo ano, pela misericórdia de Deus, o pessoal da intercessão me convida para estar na confraternização deles. Ninguém percebe as irmãs orando na igreja. Só percebe quando está ali com o uniforme delas. Às vezes elas estão sem uniforme e ninguém percebe. Mas o Senhor me dá a graça de ir lá todo ano e agradecer às irmãs pelas orações que fazem pelas nossas vidas. Ninguém está vendo, ninguém está observando. O pessoal que faz visitação nos hospitais, faz a visitação nos lares, ninguém está vendo, a não ser quem é visitado por eles. Mas é como eu falei, eu cheguei nessa igreja porque um grupo foi me visitar no hospital. Ninguém estava vendo o trabalho das irmãs. Mas nós, quando estamos aqui, temos que honrar e agradecer esses irmãos, essas irmãs, porque estão visitando as pessoas nos hospitais, nas casas, fazendo culto. Então, é essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Embora pareçam fracos, é esses que precisam ser destacados, é esses que precisam ser honrados, é esses que precisam ser mencionados. Porque nós que aparecemos aqui o tempo todo, já aparecemos o tempo todo. Não tem necessidade. Já somos vistos. Já somos destacados por si só. Cantamos, ministramos a palavra, fazemos ofertório, já estamos destacados por si só. Mas aqueles que são os menores, os pequenos, precisamos destacar o trabalho de cada um. Do professor lá do Ministério de Ensino que está lá cuidando do seu filho, do seu neto, brincando, conversando, ensinando a palavra, instruindo aqui na casa do Senhor. Os irmãos que aqui toda terça-feira estão aqui dando suporte ao pessoal da terceira idade. É um grupo dando suporte, fazendo lanche, preparando e pega carro, vai buscar, vai levar em casa depois. É a esses irmãos que nós precisamos honrá-los. Que nós precisamos colocar em destaque e agradecer. Irmão, você que pega o carro aí todo dia, toda terça-feira para ir buscar os idosos em casa e depois levar. Muito obrigado pelo seu trabalho. Você que é irmão, colaborador aí na terça-feira que vem aqui para ajudar, muito obrigado pelo seu trabalho. Essa igreja precisa de você. Você é parte fundamental desse ministério. Esse ministério precisa do seu serviço, precisa da sua doação, precisa do seu amor. Você que tem possibilidade, toda terça-feira aqui, 2 horas, as irmãs estão aqui. Saem daqui quase 6. Para dar suporte, para ajudar. Traz bolo, traz pão, traz não sei o que, é doação de um montão de coisa. Tem dia que eu chego lá embaixo, eu falo, vou fugir da aparência do mal. De tanta coisa que tem lá, e sai de perto. Mas é o que é o amor, é a doação, são esses que nós precisamos honrar, porque esses ninguém vê.
É a esse que o apóstolo Paulo fala. Eles parecem menos dignos, mas a esses são muito mais dignos, porque esse ninguém vê. E é assim que nós precisamos, como igreja, estar recompensando, porque Deus dá honra. Ele fala aí, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos. Não é nós que fazemos isso, não, é Deus. Meu irmão, de repente você está aí trabalhando, e aí você está cansado, fala, poxa, eu estou trabalhando tantos anos, ninguém nem me vê. Olha o que o Senhor diz aqui, é Deus quem coordenou tudo, para te dar muito mais honra a quem aparentemente não tem. Quem te dá honra é o Senhor, quem te beneficia é o Senhor, quem prestigia é o Senhor. Mas nós também agradecemos aqui de púlpito, gravando ali, muito obrigado pela sua doação, pelo seu serviço, pela sua entrega. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário, mas decidiu estar aqui servindo, e aí se torna grande no reino de Deus. Amém? E aí, a quarta coisa aí, o lugar na igreja é lugar de servir e cuidar dos outros. Esse é o nosso lugar. Servir e cuidar das pessoas. Não é cuidar das coisas. As coisas foram feitas para ser usadas, mas nós fomos chamados para servir as pessoas e cuidar das pessoas. Fazendo assim, vamos agradar o coração de Deus. Ele diz assim no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que todos os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, quando você faz alguma coisa, consegue fazer alguma coisa que de sucesso, né? Um jovem veio me falar, pastor, consegui uma vaga de jovem aprendiz. Que alegria! Conseguiu algo, pastor, consegui tirar minha carteira de motorista. Que alegria! Mas pastor, uma coisa tão comum. Que alegria! Me alegrar com os que se alegram. Isso é difícil, porque tem gente que é amargurada. Conseguir passar no vestibular, conseguir passar no Enem. Qual curso? Pedagogia. Pedagogia, estão chamando os outros na rua para entrar em pedagogia que ninguém quer. Amargurado, rancoroso, medíocre. Não é servo de Deus, não, isso é servo de Satanás, gente. Porque o servo de Deus se alegra com o sucesso do outro, embora pareça menor para mim, mas se a alegria do irmão tem que contagiar o meu coração, porque é isso que ele está falando. Se o irmão sofre com qualquer problema que seja, eu tenho que sofrer junto. Se o irmão se alegra com qualquer situação, tem que me alegrar junto, porque essa é a vontade de Deus para o seu corpo. Porque o dedinho parece insignificante, mas quando ele começa a doer, velho, babou. Eu uma vez, a geladeira lá de casa tinha quebrado o pé, a gente botou um tijolo. Aí o tijolo estava lá, no pé da geladeira, eu vim desavisado, entrei com o dedinho dentro do tijolo. Conclusão, fiquei com 2 dedões, um de cada lado. Foi uma semana com uma dor terrível, mas era só o dedinho. Não dormia, o corpo todo sentindo, tristeza, agonia, porque o dedinho estava machucado. Um membro só, mas todo o corpo sentiu. E assim nós precisamos ser. Mesmo se o dedinho está sofrendo, todo o corpo precisa sentir. Agora, se o dedinho se alegra, todo o corpo precisa se alegrar. Se a unha se alegra, todo o corpo precisa se alegrar. Se o fio de cabelo se alegra, todo o corpo precisa se alegrar. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer que eu e você nos alegremos com os que se alegram, mas entristecemos com os que estão tristes, choremos com os que estão chorando, porque essa é a vontade de Deus. E aí, para nós terminarmos aí, o último ponto. O meu lugar na igreja de Cristo é igual senha de banco, pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer a minha função. Ninguém vai ocupar o meu ministério. Ninguém vai ocupar o meu lugar. Ninguém vai ocupar o seu lugar.
Senha de banco a gente até empresta. Cartão. Aí depois se rebenta, né? Mas no reino de Deus, não tem como emprestar o meu dom, gente. Eu tenho como passar aquilo que eu aprendi para outros, que é a função nossa. Aquilo que eu fui discipulado, eu preciso discipular. Agora, o meu dom não tem como transferir para ninguém, não. Eu tenho que exercer o meu chamado, exercer aquilo para qual fui chamado, porque senão eu vou estar em débito com o Senhor, porque Ele que me deu o chamado, Ele que me deu a missão, Ele que me deu a tarefa, Ele que me deu o dom. Então, não vou estar em débito com o pastor Renê, com o pastor Edenilson, com os pastores da igreja, não. Falando nisso, gente, hoje é dia do pastor, tá? Pastor Renê, pastor Edenilson, pastor Marvel que está nos assistindo, parabéns aí para vocês. Hoje é o 2º domingo de junho, é o dia do pastor. Então, o compromisso não é com eles, não. O compromisso é com Deus, porque é Deus que nos concedeu graça, que nos concedeu o dom. Então, nós somos assim, chamados para fazer um papel no reino de Deus. Cada um de nós, de acordo com aquilo para qual fomos chamados. E aí, nós, como escola bíblica, como eu estava falando, vamos dar uma revisada em tudo. Então, a primeira aplicação nossa é: todo crente tem um papel fundamental e indispensável na igreja de Cristo. Segunda coisa, é Deus quem nos estabelece nos lugares para exercermos nossos dons, talentos e ministérios e funções. O reino de Deus, terceira, o reino de Deus está na contramão dos princípios de honra deste mundo. E o quarto, o meu lugar na igreja de Cristo é servir e cuidar dos outros. E o final é: o meu lugar é igual senha de banco, pessoal e intransferível. E agora, 3 perguntinhas aqui para nós terminarmos. É possível ser crente sem exercer dons, talentos, ministérios ou funções? É possível? Não. Porque nós já demos lá a resposta, gente. A resposta é a primeira. Todo crente tem um papel fundamental e indispensável na igreja de Cristo. É impossível ser crente sem você cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. É impossível. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Todo membro tem que exercer a função. Como eu falei, se você arrancar esse dedo aqui e não colocar ele de volta, o que vai acontecer com ele? Ele morre. Você sabe para que serve o carvão? O carvão ele serve para gerar energia. No Brasil nós não usamos muito essa função de carvão, mas ele serve para gerar energia. Ou então para fazer churrasco, com a cara de Luan ali. Adoro churrasco. Tudo para Luan é pretexto para fazer churrasco, né? Também serve para fazer churrasco, mas a função do carvão é gerar energia. Mas o carvão fora do braseiro, para que o carvão serve fora do braseiro? Só para sujar a mão e dar trabalho. Crente fora do braseiro só serve para sujar a mão e dar trabalho. Palavra do Bispo Robson, essa não é nem minha, né? Palavra do Bispo Robson uma vez na igreja. Crente que não trabalha, dá trabalho. Esses são os que mais dão trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Então precisamos trabalhar para parar de dar trabalho. Porque se nós exercermos o nosso ministério, nós paramos de dar trabalho para os outros, porque ficaremos ocupados na igreja do Senhor. E aí, para nós terminarmos aqui, quem estabelece os nossos lugares na igreja de Cristo é o Senhor. Não é pastor, não é diácono, não é... Não, quem estabelece os nossos lugares na igreja de Cristo é Deus. É o Senhor quem estabelece esse lugar. E para nós terminarmos, a última pergunta aí: quem é o maior no reino de Deus? Quem serve ou quem é servido? Quem? Amém? Então a resposta é a B, certo? Quem é servido ou quem serve? Resposta B. Quem serve, que é o maior no reino de Deus. Quem é servido vai ser sempre o menor, gente. Sempre o menor. Então, quer ser grande? Sirva. Quer ser o primeiro?
seja escravo dos seus irmãos. Serve ao extremo. Fazendo assim, você vai agradar o coração de Deus. Fazendo assim, você vai agradar o coração do Senhor. Fazendo assim, você vai exercer o seu ministério para o qual você foi chamado. E aí, lembrando a você que no próximo mês já, nós vamos entrar aí na próxima revista. Coloca aí, ó, por favor, ó. Vem aí, ó, Voz 10, que é o nome da nossa revista, Os Milagres de Jesus. Que pena que o bispo não me deu a oportunidade de escrever essa, né? Já que eu prego tantas mensagens com esse título, né? Com esse tema ali. Então, nós vamos falar aí dos milagres de Jesus. Então, a escola bíblica funciona mais ou menos assim. Claro que nós temos um tempo, e aí o tempo é maior lá para dar aula, e tem uma interação. Mas, se você quer se inscrever, aproveita para se inscrever. Mês que vem teremos essa nova revista falando dos milagres de Jesus, e certamente será bênçãos. Você pode se inscrever lá com a Solange, pode falar conosco depois do culto. Nós temos uma revista, essa revista custa R$15, e ela é trimestral. Essa revista de agora, ela vai comportar aí os meses de julho, agosto e setembro. Então, estaremos trabalhando aí nesse próximo trimestre, os milagres de Jesus. E certamente será bênção. Eu já me inscrevi para a revista 11, não sei se o bispo vai me responder, né? Estou aguardando lá a resposta. Eu já me inscrevi de novo, né? É bom, eu escrevi a lição 7 da lição. A professora Elisângela perguntou se eu ia trabalhar a lição. Eu falei, poxa, Elisângela, o pessoal vai dizer que eu estou legislando em causa própria, né? Então, deixa a minha para outro. Mas nós estamos aqui para agradecer o Senhor. Então, meu irmão, se empenhe em fazer aquilo para qual você foi chamado. Se empenhe em fazer aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos. Você foi chamado para exercer o ministério na casa do Senhor. Como eu digo sempre, sem medo, gente. Eu já errei mais do que eu acertei no corpo de Cristo. Fiz um montão de coisas. Deixei muito líder na mão, vacilei um montão de coisas. Mas isso tudo foi aprendizado, foram experiências que foram tomando, que eu fui tomando. Hoje eu sou um servo melhor. Mas e lá atrás, Jesus tem misericórdia. Mas tudo isso foi aprendizado. Teve coisas que definitivamente eu falei, não funciona, não é para mim. Mas hoje eu exerço meu ministério, com amor, com dedicação, com prazer de fazer aquilo para o qual fui chamado. Então, convido você a fazer isso. E certamente, o Senhor irá abençoar a sua vida. Você vai ser o mais abençoado quando você estiver servindo alguém no corpo de Cristo. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar o pastor Renê aqui, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. O pastor Edenilson vai estar